Oi, olá. Então, a histórica síndrome da religiosidade platônica, ou da teologia platônica. Eu lembro até o ano em que eu li esse livro, mês quase, foi lá por fevereiro, março de 2005. Eu estava me recuperando, eu estava caminhando de Bengala, por causa do câncer, a recuperação do câncer. Eu ia até a biblioteca pública de Campo Bom, que ficava 4, 5 quadras. Consegui ir até lá. E lá eu peguei um livrinho que, infelizmente, não. Eu li todo e anotei a bibliografia, o nome do livro, o autor, me perdi. Mas era mais ou menos um estudo sobre a teologia e a filosofia no Brasil. E tratava das primeiras escolas, ali no tempo da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, 1800 e pouco, e relatava que toda a colonização brasileira, a invasão, digamos assim, foi acompanhada pelos padres jesuítas. Não eram ruins, tá? Eles não eram maus, porque... Mas a visão jesuítica até preservava bastante os povos, porque ela não considerava, por exemplo, índios animais, sempre se opôs. Então ela dizia, não, nós vamos cristianizar os índios, vamos educar os índios, vamos batizar os índios, eles vão se tornar fiéis à igreja do rei de Portugal, da monarquia portuguesa. Mas o cristianizar deles era mais ou menos botar eles para dentro da sociedade e fazer eles trabalhar para o branco. Era uma cristianização colonizadora. Esse é o tipo de cristianizar eles, tornar eles, de certa maneira, escravos mansos, né? E os problemas deles, mas eles também mantinham muito unidos, era que os jesuítas tinham um espírito meio militar, assim, hierárquico. Funcionavam meio como militares e colocavam essa hierarquia forçada cristã para os seus colonizados, seus alunos brasileiros ou negros. E o maior problema é que eles tinham uma teologia do tipo escolástico, que não lia muito a Bíblia. Ela mais se baseava naquelas reflexões daqueles padres que ficavam dentro lá dos mosteiros ou das igrejas, refletindo sobre ideias. E tremendamente influente entre eles era o Platão. O Platão, vocês sabem, tinha aquela ideia ele tinha compreensão de mundos separados em 2 níveis, né? O mundo físico, material, em que nós somos quase cegos, olhando para o fundo da caverna e vendo só sombras. E é só isso que a gente veria. Mas, na verdade, o mundo real é o mundo fora da caverna, o mundo das ideias
Então separava o mundo entre físico e espiritual. E que isto tem tremenda influência na educação brasileira até hoje. Até hoje, eu li esse livro há 17 anos atrás. Mas isto estaria presente até hoje, de certa maneira, no Brasil. E a gente vê isso, né? Por exemplo, países luteranos já não têm essa visão, que não são platônicos. Existem teologias que não são platônicas, teologias católicas que não são tão platônicas. A dos próprios franciscanos e outras ordens católicas. Outros teólogos e teólogas católicas. Mas a luterana, por exemplo, ela não a separa tanto assim. Na verdade, o luterano, ele trata a linguagem religiosa, a sua teologia tem a ver com o mundo material, físico. Ele se preocupa com a sua sobrevivência, com o bem-estar. A teologia calvinista, por exemplo, é mais presente nos Estados Unidos, né? Batistas, presbiterianos, metodistas, para eles já inclusive tem a prosperidade. A prosperidade é mais que bem-estar social e material, como os luteranos. A riqueza seria um sinal da bênção divina. Então tem que trabalhar, não para se manter, para ficar rico. Essas diferenças teológicas se vêem. Mas essa teologia platônica que separa o mundo físico do material, diz ele, deixou raízes, não só entre os católicos, deixou raízes na base filosófica brasileira, tanto das elites quanto das classes trabalhadoras, quanto do povo simples, povo pobre. Então nós temos uma teologia um pouco, ou bastante, eu fiquei tentado chamar isso aqui de síndrome platônica da religiosidade. Eu acho que eu vou chamar assim, síndrome. Já levanta um pouquinho de problema psicológico aqui, ou uma raiz psicológica que não corresponde a uma avaliação real do mundo. Essa raiz filosófica e teológica estaria presente muito na religiosidade brasileira, na sua interpretação do mundo, na sua base filosófica. E isso cria um problema. Para uns, então, a religiosidade funciona meio que assim, uma coisa separada da vida. Eu tenho uma religião, eu sou católico, mas também sou bandista, porque tudo trata lá das coisas espirituais, né? Essas coisas meio da magia, de fantasmas, de forças por aí, espíritos vagando, que podem interferir ou não, para o bem e também para o mal. E a vida normal, a religião não se mete na vida normal. E criariam também um pouquinho dessa religião de fuga. Eu falo de religião para não falar da realidade. Não que a religião fale da realidade em linguagem religiosa, não. É uma coisa separada. Então a vontade, a justiça de Deus não tem nada a ver com o real. E que os ricos façam o que quiserem, os pobres vão receber a recompensa depois, aguentem aí a pobreza, trabalhem como escravos. Embora isso tenha havido em outros países, ele se referia a isso.
síndrome histórica da religiosidade platônica. Um bom dia. É para pensar.